Eu não costumo fazer as visitas desta forma, costumo começar a visita lá por fora. Mas como hoje está um dia muito desagradável, com muito frio, eu não vou sujeitá-los a isso. Peço-lhes depois, quando saírem, para tomarem atenção a alguns aspectos que eu vou referir agora. Este edifício, se repararem, é todo ele revestido a cortiça. Não sei se repararam nas paredes exteriores. Sim, sim. E o porquê da existência do Observatório de Sobreira da Cortiça? É um edifício que pertence ao município de Coruche. Coruche é um dos maiores concelhos do país, é o 10º maior concelho do país. É um bocadinho maior do que a Ilha da Madeira, para terem noção da dimensão. E é o maior a nível municipal em termos de produção de cortiça. Portanto, a importância que esta matéria-prima tem para o nosso concelho, tanto do ponto de vista da indústria em termos de transformação, que aqui em volta temos uma série delas, de indústrias, como em termos de campo, de gestão de montado e de trabalhos, fonte de trabalho para pessoas que trabalham no campo, é determinante para o nosso concelho. Ok? Daí a razão, a importância que esta matéria-prima tem, que lhe criamos uma casa em honra dela para divulgar, para estudar, para promover, inclusivamente para fazer estas visitas, que não é mais do que transmissão de conhecimentos, de valores. Falando um pouco do edifício em si, é um edifício de primeiro andar, é revestido a cortiça, como vos disse, à semelhança do sobreiro. Eu não sei se o vosso grupo é conhecedor ou não destas temáticas, se sabem o que é um sobreiro, como é que funciona o descortiçamento. Eu apanho aqui um pouco todo o tipo de pessoas, que uns sabem, outros não sabem. Toda a gente sabe. Já agora, a grande maioria são de que zona do país? Lisboa? Lisboa. Eu sou do Alentejo. Alentejo tem a obrigação de saber. Zona do Sobreiro. Tem a obrigação de saber. Ok. Mas para fazer um enquadramento, não quero mais. O sobreiro é uma espécie autóctone de Portugal, ou seja, é oriunda desta região do mundo. Portugal e à volta do... Consegue-me ouvir? Sim. Ok. Portugal e à volta aqui da região do Mediterrâneo. E é uma espécie única em vários aspectos. É uma espécie que evoluiu num clima mediterrâneo, num clima quente, com verões quentes e secos, e em que ao longo dos anos foi evoluindo no sentido de criar uma camada protetora, ou seja, como todas as árvores, tem uma casca, mas é uma casca especial que é a cortiça. Ela evoluiu no sentido de proteger a árvore, e proteger a árvore contra muita coisa, contra o calor, contra o frio e nomeadamente contra o fogo. Daí é uma camada esponjosa que tem uma série de características que eu vou falar à frente, que a valoriza depois na indústria. Para além disso, o sobreiro é uma espécie diferente, porque se qualquer uma outra espécie florestal que nós cheguemos lá e lhe retiremos a casca em toda a pressão do tronco, ela morre. O sobreiro não morre. Nós tiramos a cortiça no ciclo de... Quanto em quantos anos? 9. Mas deve ser, como antigamente as terras eram muito datadas, deveria ser sempre os 9. Agora deve ultrapassar os 9 porque as terras não andam lavradas, não andam cultivadas e como tal... É por aí. Deve passar dos 9. O sobreiro e a azinheira é uma espécie que em Portugal é protegida por lei. Há muitos anos. Dada a importância que tem, é protegida por lei. Portanto, nós não podemos... Se eu for proprietário, qualquer um dos senhores tiverem sobreiros na vossa propriedade, se um dia vos apetecer cortar aquela árvore, não podem. Nós não, mas o outro pode cortar em São Vicente. Está em tribunal. Vamos ver o que é que o vai dar. Está em tribunal. Isso é como todas as coisas. É para rir. O que é verdade é que é proibido. Pode-se cortar mediante a autorização dos serviços com a devida justificação, logicamente. A cortiça tem um número mínimo de anos em que medei as tiragens de cortiça, portanto só de 9 a 9 anos no mínimo. Abaixo disso também requer autorização prévia. Podemos tirar com 10 anos, como esta senhora estava a dizer. Hoje em dia o que acontece é que a cortiça cresce como cresce a madeira, cresce de dentro para fora. E nós precisamos de um determinado calibre, ou seja, uma determinada espessura de cortiça mínima, por isso é que temos de ter os 9 anos. Hoje em dia, como os sobreiros em certos sítios não estão nas melhores condições sanitárias, não conseguem atingir aquele calibre que nós idealizamos. Então o proprietário toma a opção de não tirar em 9 anos, tirar em 10. Portanto, tem mais um ano de crescimento, consegue otimizar aqui a extração. Ok? Eu gostava que fossem colocando perguntas para não ser só eu a falar. Tem a primeira vez. Quantos anos são? Diga. Primeira vez. É a mesma coisa. Boa pergunta. O sobreiro é uma espécie que cresce muito lentamente. Para termos sobreiros, obriga a um compromisso que nós chamamos de um compromisso intergeracional. Ou seja, nem é de pais para filhos, é de avós para netos. Um sobreiro é plantado e em condições normais, logicamente aquilo não é rigoroso ao ano, depende do sítio onde é instalado,
Ele é plantado e só por volta dos 24, 25 anos é que lhe é extraída a primeira cortiça, que é uma cortiça que não tem qualidade para produzir rolha, que É virgem. é a cortiça virgem, uma cortiça branca, que é a que está na metade superior do observatório. O observatório foi construído à imagem do sobreiro. Tem um tipo de cortiça na metade inferior e outro tipo na metade superior, porque os sobreiros são descortiçados só não é até meio, é até uma certa altura, depende da altura do sobreiro e da configuração que ele tem. Portanto, aos 24, 25 anos, extrai-se a primeira cortiça, que é a virgem. Ela é extraída, aquilo é uma operação que é cara e a cortiça não é tão valorizada porque não tem as características que nós gostaríamos que tivesse. Esperamos 9 anos, passado 9 anos tornamos a tirar. Essa cortiça já não é virgem, já tem uma tonalidade escura, mas ainda não tem a qualidade desejada. É muito fendilhada, não é homogénea, serve já para algumas coisas, mas ainda não serve para rolha. E só passados os outros 9 anos outra vez, portanto já estamos a falar de 40 e qualquer coisa anos, é que extraímos a primeira cortiça com características boas, adequadas para a produção de rolha. Depois temos a vantagem que tiramos 9 em 9 anos e o sobreiro dura 150, 200 anos, alguns chegam muito mais do que isto, mas 200, 250, é mais ou menos a idade. E agora para o vestuário e para balas e tudo que eles aplicam, quantos anos tem? Tem que ser. Isso são as que nós chamamos as novas aplicações da cortiça. Hoje em dia, a rolha de cortiça continua a ser o produto que confere o maior valor em termos absolutos, em termos de dinheiro vivo, no setor corticeiro, mas começam a surgir uma série de novas aplicações, nomeadamente os vestidos de cortiça. Mas não tem essa. É de 9 anos também. Não é bem como a rolha. O tecido de cortiça é um processo diferente. Aquilo são várias pranchas, não sei se sabe o que é que são as placas de cortiça, que são tiradas, depois passam por processo. É cozida, como é no processo industrial que se entra na indústria, é cozida. Não é. Como é que diz? Prensada, não. Triturada? Não. Ela é cozida e a seguir é um processo em que ela é colada tipo várias camadas e depois passa por uma máquina tipo, vou fazer aqui uma comparação, aquelas máquinas de fiambre. Corta assim uma tira muito fininha e forma uma camada de cortiça, que por sua vez é colada num tecido ou no papel, há várias hipóteses, e faz o tal tecido de cortiça que se fazem os vestuários. Isto na sequência da pergunta daquela senhora. Hoje em dia, a cortiça está a ter grande expansão a vários níveis. Inclusive, acabou agora uma campanha internacional de divulgação da cortiça, que nós temos a mania de divulgar cá dentro. Mas nós precisamos é de exportar, todos os dias estamos a ouvir isso. Então houve uma campanha de milhões, não me recordo qual é o valor, mas uma campanha muito, muito cara, mas que teve um êxito enorme a nível internacional. Esteve em 12 países e tiveram uma abordagem diferente e muito acertada. Chegou-se à conclusão que foi muito acertada. Contrataram agências de marketing diferentes para cada país. E em cada país fizeram abordagens diferentes em função da cultura daquele país. Porque os portugueses têm uma cultura, os espanhóis outra, italianos, os americanos, enfim. Exatamente. Portanto, em França, a apresentação foi dirigida para os vinhos. A França é um grande produtor de vinho. Na Alemanha, esqueçam o vinho. A cultura do alemão é diferente. Também bebem vinho, mas o grosso não é isso. E eles lá dedicam-se mais, Alemanha e países nórdicos, aos isolamentos em termos de construção, de habitação. Em chão, existe bastante, vamos ver agora lá em cima, eu já estou a falar demais e depois não temos tempo. Em chão e hoje em dia as habitações são feitas com paredes duplas e no meio leva um isolamento. Em vez de levar um sintético qualquer feito de um plástico produzido de petróleo, leva cortiça, que é sustentável, é produzida em Portugal, confere-nos valor acrescentado e temos um produto duradouro e com as mesmas características. Ok? Eu vou-vos deixar aqui um pouco à vontade para visitarem este espaço. Tem exposições que vamos mudando, mas só para vos explicar. Temos as novas aplicações em malas, carteiras, bijuteria. Certamente têm visto. Já cá temos tido, vamos mudando. Nós agora estamos em remodelações porque hoje é terça-feira, não é? Quarta-feira. De hoje a 8 dias começa em Coruche uma feira dedicada à cortiça. Nós intitulamos Capital Mundial da Cortiça. Por essa razão que eu disse, somos os maiores produtores. De hoje a 8 dias começa a nossa Feira da Cortiça, que é a FICOR, Feira Internacional da Cortiça. Desde já vos convido a voltarem a Coruche, visitar a feira. Tem uma série de iniciativas ligadas ao... Não é só cortiça, nós aqui falamos de cortiça, de sobreiro, de montado, de paisagem, turismo, enfim, gastronomia.
tentamos ligar tudo isto. E a feira começa quarta-feira, para além de um painel científico muito forte, com conferências, com seminários, que a maior parte deles correm aqui no Observatório. Temos um desfile de moda, com os tais fatos em cortiça que alguém falou. Um desfile de moda dedicado à cortiça, em que vêm cá modelos conhecidas aí da nossa praça desfilar com cortiça, não só com cortiça, mas também. Temos gastronomia, como vos disse, temos visitas ao montar, demonstrações de descortiçamento, que vai começar dentro em breve. Enfim, uma série de iniciativas diversas. Não sei se é possível ou não, mas de certeza que têm acesso à internet por vós ou por alguém que seja próximo de vós. Temos o programa disponível, consultem, questionem sobre alguma coisa que queiram fazer, ficam à vontade. E é neste momento, tudo isto para dizer que estamos em fase de remodelação, porque vamos colocar aqui uma posição diferente. Atenção! Convidava-vos a chegar aqui mais um bocadinho ao fundo, por favor. Para quem não sabe, do lado direito temos fotografias da atividade de descortiçamento. O descortiçamento, para quem não viu, temos aqui algumas fotos. É uma atividade profissional bastante exigente. Se repararem, para quem não sabe, é feito com um machado, como se vê aqui nesta fotografia e nesta. São pessoas especializadas, demoram muitos anos a adquirir a técnica, têm que ter a precisão exata de mandar o machado contra a árvore e de mandar força suficiente para cortar a cortiça, mas não mandar força demais para não ferir a árvore. Portanto, imagina que é andar um dia inteiro com o machado na mão, com 42 graus de calor. É uma coisa exigente do ponto de vista físico e do ponto de vista da técnica. Para além disso, para vocês falarem também, quando é que decorre o descortiçamento? Em que altura do ano? É no verão? Tem 42 graus só no verão. Tem que ser no verão. Geralmente começa agora no fim de maio, início de junho, depende dos anos, depende das condições meteorológicas. Portanto, junho, julho, agosto, depende dos anos. Há anos que vai mais à frente, mas pelo menos estes 3 meses, junho, julho e agosto, é a fase em que decorre o descortiçamento. Isto porque é a fase em que o sobreiro está a crescer vegetativamente e em que as células estão a reproduzir e em que conseguimos destacar a cortiça, porque as células são novas e que no fundo há células que rasgam. Se for no inverno as células não estão a crescer, estão na sua máxima força, não conseguimos destacar. Se forçássemos, arrancávamos a cortiça e o entrecasco, que é a camada logo a seguir, que gera a nova camada de cortiça, matávamos a árvore. Ok? Depois temos aí alguns produtos, alguns exemplos de artesanato feito em cortiça por artesãos locais, que representam as atividades antigas, o burrito, o ferreiro, o carpinteiro, enfim, o artesanato normal destas zonas rurais. O burrito tinha um tamanho grande. Era Como falamos há pouco tempo, os tais fatos de cortiça, estes foram feitos para o tal desfile de moda, já há 2 feiras atrás. Aqui temos outro, foi feito por um estilista espanhol, utiliza-se o tal fato de cortiça, enfim, depois depende do gosto, depende da criatividade, haja imaginação, que há de aparecer uma obra com jeito. Essa imaginação começou onde? Em Cruz ou no Algarve? De construção de fatos de cortiça. O Algarve tem uma pessoa que se chama Sandra Correia, que neste momento é o rosto da moda na cortiça, vamos lá. Que é de São Brás de Alportel. Ela é de lá, ok. Eu percebi logo pela pergunta. Nós em Coruche, como é que é dizer? Às vezes há essas picardias de onde é que é a cortiça. A nossa abordagem não é essa. Nós queremos fazer com que a cortiça tenha futuro, que seja vista lá fora. A ideia não é puxarmos a nós, logicamente vendemos a nossa imagem, mas cortiça há em Coruche, há em Vendas Novas, há em Montemor, há no Algarve. Aliás, a melhor cortiça do mundo é do Algarve, verdade seja disso. Em qualidade, em quantidade não. Sim, até porque a indústria da cortiça em São Brás de Alportel estava muito desenvolvida e parou por falta de transportes. Exato, tem esse problema. E sobretudo naquele tempo da guerra, não é? E eram indústrias bastante muito pequenas tempo, que não tinham escala. exatamente. Hoje em dia temos uma coisa que se chama Grupo Amorim, que é um monopólio da indústria corticeira, que tem sede em Santa Maria de Lamas, no norte do país, que neste momento deslocou muitas das indústrias para o sul, nomeadamente aqui para Coruche, uma questão de transporte, que é isso mesmo que disse. Não justificava produzir cortiça em Coruche, transportar para o pé do Porto e depois chegar a voltar para trás. Portanto, a cortiça produzida cá é transformada ou pré-transformada em Coruche e depois só segue para norte aquela que efetivamente vai ser transportada. Consegue-se aqui um rendimento enorme em termos de transporte.
Ok? Portanto, há cortiça em vários sítios. E fora de Portugal. Num soto há várias árvores, mas nem todas são descascadas no mesmo ano. Pode acontecer assim, não é obrigatório. Não é obrigatório que seja no mesmo ano. O que acontece... Como é que sabem que esta foi... Uma boa pergunta. Alguém tem resposta a isto? Ficam marcadas, já tenho percebido. Eu Mas vou com o repetir para tempo, só vir lá atrás. com os Como é que 9 se sabe? Temos de tirar a cortiça de 9 em 9 anos. Como é que um proprietário sabe qual é que é o ano em que tem que tirar a cortiça? Fica marcado no sobreiro o ano, depois no algarismo do ano. Não desaparece, Não desaparece, não. O que acontece é que imediatamente a seguir ao descortiçamento é obrigatório por lei também o proprietário marcar as árvores com o número correspondente ao ano em que ela foi extraída. Portanto, a cortiça que vai ser extraída este ano vai ter forçosamente de dar um 3. Depois acontecem estas situações. Quando há uma propriedade grande, estamos numa zona de grande propriedade, facilmente encontramos aqui propriedades com milhares de hectares. Quando estamos numa folha, como nós chamamos, que é uma zona de extração de cortiça, em que a cortiça sai toda no mesmo ano, basta marcar as árvores da periferia com o tal número do ano. Porque sabemos que aquelas e todas que estão lá dentro são daquele número. Quando temos propriedades, que também acontece muitas vezes, em que a cortiça é tirada em mais do que um ano, há árvores que saem neste ano, outras saem no outro, etc. Temos que marcar todas, para não haver confusões. Eu pensava que com o decorrer dos anos que essa tinta... Não, a tinta mantém, se nada correr mal, se a tinta for boa, se for bem marcada, Fica mais clarinho. tanto quando a cortiça é extraída, ainda lá está o número. Ok? Adiante, para conseguirmos ver o espaço todo, eu estou com o relógio. Aqui temos uma inovação. Uma inovação. A senhora está lá atrás. Esta sim é de coruja. Puxa a brasa à minha sardinha. Portanto, aqui o que falamos é do negócio da cortiça. O negócio propriamente dito. Até há bem poucos anos atrás, e ainda hoje acontece assim, o negócio da cortiça era um negócio estranho, um negócio um bocado obscuro, vamos lá. Isto é uma matéria-prima, a cortiça, como qualquer matéria-prima tem preços diferentes em função da qualidade, porque ela nem toda tem a mesma qualidade. E quem tinha cortiça, quem vendia, teria que a vender a um industrial. Quem vendia dizia que a cortiça era boa, valia mais. Quem comprava dizia que não era boa e que valia menos. Portanto, estavam ali a teimar um período de tempo, até que chegavam a um consenso. Geralmente o industrial é mais profissional porque não faz outra coisa senão isso, e geralmente levava a melhor. Portanto, era um processo obscuro, nunca ninguém sabia quem é que tinha razão e aquilo nunca se sabia muito bem. Nesse sentido, aqui a Associação de Produtores Florestais de Cruz criou isto que se chama, tem um nome assim, um chavão, que é a Plataforma de Transação da Cortiça. O que é que acontece? Técnicos especializados com formação na área deslocam-se ao terreno. Tudo isto se inicia com a manifestação de vontades do proprietário. O proprietário tem cortiça para sair este ano, ou no ano que vem, porque isto pode ser feito um ano antes. Contacta a associação e diz: meus amigos, eu tenho cortiça para sair este ano e gostaria de fazer uma amostragem para perceber a qualidade da cortiça que eu tenho. O técnico tem fotografia aérea da propriedade, portanto isto já está num nível profissional. Fotografia aérea da propriedade. É lançada uma grelha de pontos feita com bases estatísticas, portanto isto não é feito ao caso. Foi feito com modelos desenvolvidos por universidades e testados no terreno. Temos uma grelha de pontos que indicam árvores na propriedade. Portanto, vamos a mostrar, ou seja, tirar amostras de cortiça dessas árvores. Não de todas, era impossível. Temos milhares de árvores. É uma amostragem casualizada para tirarmos amostras de cortiça boa, má, tudo o que existe na propriedade, para ser uma amostra verdadeira. Eles vão lá, tiram estes retângulos de cortiça dos sobreiros indicados, vão com o GPS, procuram a árvore, tiram uma amostra desta, daquela, da outra e da outra. No fim, juntam isto tudo. Cada um destes conjuntos está aqui preso por este araminho. Este conjunto representa uma propriedade. A cortiça é levada para um gabinete, é cozida com mena de cortiça numa caldeira para expandir. E cada uma destas amostras tem um número que corresponde ao sobreiro, e cada uma delas é analisada uma a uma. Tem logo uma escala, que tem a ver com a qualidade. No fim do resultado da avaliação de cada uma delas, sai um relatório, é impresso e entregue ao proprietário a dizer: o senhor tem X% de delgado, que é a cortiça mais fina, X% de grosso, tem X% de defeitos, e com base nos preços indicativos desse ano, a sua cortiça deve valer entre X e Y.
Ou seja, a pessoa fica a saber a quantidade de cortiça que tem, a qualidade que tem e um preço indicativo, um intervalo. Portanto, tem aqui um poder negocial que não tinha. Quando o industrial chega, tem aquela base. Mais, os industriais andavam pelo terreno a correr as capelinhas a procurar cortiça para sair. O que acontece é que esta amostragem, que é feita anualmente, esta que aqui está é do ano que passou, neste momento vai sair e na feira, começa quarta-feira, teremos a amostragem deste ano. Estas saem, vêm novas amostras que têm esta indicação, todas elas já estão, praticamente todas estão vendidas, como se pode ver aqui. Sim, sim. Queria apanhar uma que não tivesse a placa de vendida. Todas têm. Era para ser mais fácil ver. Ok, mas aqui também dá para ver. Portanto, plataforma de transação da cortiça, a amostra é FI, ou seja, é um processo sigiloso. Eu não identifico qual é que é esta propriedade para não haver subversão do sistema. Só tem indicação do conceito, a idade, a amostra de novo, extração com 10 anos, ou seja, esta foi mostrada ano passado para ser vendida este ano. E a quantidade estimada, 5.000 arrobas. A cortiça é vendida em arrobas ainda. Arrobas, sim. Ok? Cada arroba tem 15 quilos. Portanto, o industrial chega aqui e vê uma série de propriedades. Em vez de andar aí a correr o terreno, chega aqui e vê uma série delas, com base estatística, com poder negocial. Ou seja, a ideia é clarificar o processo de transação E a e transação simplificar mais para não justa haver. possível. Quanto mais entropia existir, mais fácil é negociar e enganar o coitado do proprietário. Assim fica Alguém que ele seja imaginava tal processo? Estamos sempre a aprender. É o proprietário. Claro. Para se saber o preço que vai ser vendido à cortiça, será recorrer Sim, é esta a amostragem. a essa amostragem. Mas se não se recorrer a este processo assim tão específico, Sim. como é que se pode saber o preço das cortiças? Aí é um bocado a olho, por isso é que surgiu isto, que é, a senhora tem que ter a noção de como é que o negócio está a decorrer neste ano, temos soluções anuais e mesmo dentro do próprio ano temos Já mais soluções. compradores é que sabem. Pois sabes, mas se estiver mais alto não vai perceber, tens a garantia. O que acontece é isso. A senhora terá que se informar, se calhar, com outros proprietários ou com estas associações de produtores florestais que existem para isso, são de produtores. E depois eles indicam-lhe um valor, mais ou menos, depois depende da qualidade da sua pesquisa. Depois é uma questão de negócio. Diga-me só uma coisa, o produtor tem que pagar para serem feitos os Tem que pagar. Isto tem um custo associado. Ninguém lhe faz tem um custo em função da área, eles pagam mais análise. Isto tem um custo, isto tem um técnico a trabalhar para isso. Agora o benefício que advém daí em poder negocial, se calhar cobre esse custo mais. Só vos diga disso. Não sei para onde é que este aqui vem. Valer, isso depende da produção. Os sobreiros são como as pessoas, há grandes e pequenos, gordos e magros. Uns produzem mais, outros produzem menos. Depende da qualidade da cortiça. Eu posso lhe indicar o seguinte: a cortiça, nesta altura, este ano, anda em termos de preços por arroba, que é assim que a coisa funciona, dos 20 aos 30 euros. Já estou a dar um intervalo grande e algumas saem fora disso, uns para cima e outros para baixo. Acima de 30 euros é uma cortiça muito boa já. E estamos a falar no campo, não estou a falar à porta da fábrica. No campo. E a cortiça é uma coisa que A dá isto temos de extrair o custo de extração. Temos de extrair o custo de extração, vai dos 4 a 5 euros por arroba. Ok? Portanto, o sobreiro, se produzir 50 a 100 kg de cortiça, em função da qualidade dela, se multiplicar por 25 euros, produzir o nosso higienista a fazer as contas. Está a falar em que horas? Arrobas, estes 20 aglomerado negro de cortiça. Isto é o resto das cortiças. É quase isso. É a cortiça que Prensada. geralmente há uma coisa que é, os sobreiros quando morrem com a cortiça agarrada na mesma. Mas essa cortiça é aproveitada na mesma. É aproveitada numa coisa que se chama cortiça de falca, que são, hoje em dia até há mecânica já para fazer isso, mas geralmente eram pessoas com machados, que os troncos do sobreiro era cortado em pequenos pedaços e depois com o machado tiravam aquela cortiça. Que saía a cortiça e o tal entre caixa agarrado, porque a árvore já estava morta. É uma cortiça mais depreciada, não é tão pura. Então vai para este tipo de indústria, que depois a tenta purificar, e vai para grandes pressas, a grandes temperaturas e a grandes pressões. Se repararem, são pequenos grãozinhos de cortiça, com esta tonalidade mais escura, porque já passou pelo processo que foi semi-queimado. Ela, pela pressão que tem, sem levar qualquer química, ela adere uma à outra.
Isto não tem químicos, é cortiça só. E depois é feito em grandes blocos, tipo esferovite, e que nós cortamos e moldamos aquilo que quisermos. Este tipo de cortiça é cortiça amadinha ou virgem, uma misturada de cortiças, que fez este aglomerado negro. Tem as mesmas características de isolamento, de resistência que a outra tem. Não é tão, esteticamente não é tão apelativo. E geralmente é isto que se usa para meter entre as paredes que eu falei há pouco. Tem as mesmas características, é mais barato, não é tão bonito, mas está escondido. Ok? Vamos só ver aqui um espaço. Queria fazer uma pergunta. Sim. Também é cortiça, aquele boneco. Não, aquilo foi feito em madeira, é uma escultura em madeira. Aquilo é madeira. Nem tudo o que aqui está. Se quiserem sentar, podem sentar, mas vai ser rápido. Não se sente, olha as cadeiras, é que estão, já viu as cadeiras? É mais fácil vender isso em intermediários. Sim. Há pessoas que compram e tiram logo o preço. Ora bom, eu quis-vos trazer aqui, estamos no auditório do Observatório de Segurança da Cortiça. Só para vos mostrar uma utilização da cortiça. O que falei há pouco do aglomerado negro é o que temos nestas paredes. Quando temos os tais 42 graus lá fora, aqui dentro, quase não é necessário ligar o ar-condicionado porque está fresquinho. Se ligarmos, assim devemos desligar de mantém. Em termos acústicos, eu estou a falar sem microfone, temos a porta aberta que não é a favor, mas acho que me ouvem bem em toda a sala. Por causa da característica acústica que a cortiça tem. É um bom isolamento térmico, acústico e vibrático. Vibrático é aquele que utilizamos no chão. Várias pessoas têm em casa chão de cortiça. Antes havia aquele corticito típico. Hoje em dia surgem N amostras de cortiça diferentes, com cores, com texturas diferentes. Algumas que nem parecem cortiça, mas são. E têm um comportamento excelente. Se nós andarmos nas nossas casas, nos nossos quartos, não sei como é que é convosco, eu adoro andar descalço no meu quarto. Se tiver um mosaico, aquilo é desagradável. Se tiver cortiça, não tem qualquer problema. É bom ou Portanto, mau, também. é bom ou mau condutor de calor? Como? Quando estão a fazer uma parede, Sim. televisões em casa não põem também estas coisas. Era o que eu falava, entre as paredes. Acústico. Muitas vezes. Uma pergunta. É bom ou mau condutor de calor? Mau condutor. Péssimo condutor. Ok? Este auditório tem 150 lugares. Tal como lá fora tem as cadeiras em azul. Não sei se há pouco não vos falei disso. As janelas lá fora são em azul. Já foram mais azuis, agora a cor está-se a perder. Cor do céu. Este azul tem a ver com as construções tradicionais de Corujo. Corujo tradicionalmente tem casas baixas, através do chão, compridas, caiadas de branco e com uma barra azul em torno da porta e da janela. E o azul é este que tem nas cadeiras. Está lá fora nas janelas e tem aqui nas cadeiras. Sim, senhor, olha, deixa-me estrear uma. É típico. Aqui ainda não estamos no Alentejo, já temos muitos traços do Alentejo. Depois temos estas cadeiras perfuradas, que eu não vos expliquei, mas vão perdoar, eu vou buscar uma coisa para vos explicar, só um minutinho para vos explicar, e quero para quem não viu. É só um bocadinho. Aqui, senhor, Só para vos explicar como é que se fazem as rolhas, se calhar alguns de vós não sabem. Também era vosso irem daqui sem perceber isso. Estou engraçado. Portanto, a cortiça é extraída do sobreiro, vai para a indústria em placa, é cozida e a seguir é cortada. Portanto, isto é o que vocês viram lá fora, era uma placa grande. Que temperatura? Perto de 100 graus. Não pode ser mais de 100 graus, não há água evaporada, mas 90 e qualquer coisa graus. É uma cozedura normal, em grandes caldeiras, com grande dimensão. A seguir passa por uma máquina que corta aquelas placas nestas tiras, que se chamam rabanadas,
e a seguir passa por uma outra máquina que perfura a rabanada neste sentido e passa a ser uma rabanada brocada. Como se pode ver, passa uma máquina que é uma broca, que é no fundo uma lâmina com esta configuração, e de cada um destes buracos sai uma rolha. Ok? Não sei se tinham esta noção. Cada um destes buracos sai uma rolha. Porque as pessoas hoje não têm a noção de qual é que é o sentido em que é perfurado. Pensam que é assim ou que é assim. Não, é lateralmente. Daí a importância, por isso é que a cortiça tem preços diferentes. Porque ela tem que ter calibre, ou seja, espessura, suficiente para fazer uma rolha. Porque se for uma cortiça baixinha, não serve para fazer rolha, serve para fazer qualquer outra coisa, mas não rolha. Este é um dos principais aspectos da avaliação da cortiça. O outro aspecto é a porosidade. Se reparar, a cortiça tem estas falhas. É normal que tenha. Sem elas o sobreiro não sobrevivia. O sobreiro é uma árvore, como qualquer árvore, tem que fazer a fotossíntese, tem que fazer trocas gasosas. E as trocas gasosas, com a cortiça que é isolante por cima, matava a árvore. Então existem estas pequenas perfurações que permitem trocas gasosas com o exterior. Aí, isto, tecnicamente chama-se uma lentícula. O que acontece é que a cortiça, quanto menos perfurações destas tiver, mais valorizada é. Portanto, é uma massa mais compacta. Quando eu faço uma rolha, em vez de ter estes buracos todos com o risco de perder o vinho, de se deteriorar, etc., tenho uma rolha mais perfeita, mais homogénea, que no mercado tem um valor muito superior. Daí a razão de ter preços diferentes. Ok? Dúvidas que estamos acima do tempo? Uma de cada vez. Qual é a densidade da cortiça? Densidade, não tenho um valor para lhe dar. Eu tenho bibliografia com isso, agora não sei. É muito pouco densa, porque ela na água flutua, portanto é um corpo muito leve, muito estável, muito duradouro, mas em termos de densidade não consigo dizer um valor assim. Pronto, chega. Não brinca. Vestido de alta costura. É assim, senhora. É uma coisa. A pessoa está sinalizada. Aquela porta. A porta. A cortina é das rolhas. Exatamente. Isto aqui deve ser agora com a máquina, aqui sai tudo certinho. Sobra aqui.
bom. Então como é que isso Tudo vai? bem? Está tudo bem. Mais uma vez. Vai, vai. Os primeiros em cortiço. Mas vai ter a técnica de forma de fazer as coisas. Depois os ingleses. São diferentes das nossas. É assim. Para não inchar, não criar bactérias. Se estraga. Não vou dizer pelo que quiser, nada a ver com Pois. Está bem? Tá. Isso é a menção. Isso sai. Isso faz de alguma forma. Tchau, tchau. Ah, até tem ali o coisa. E ele também é cortisão, né? Está bem? Ah, mas tenho outro problema grave. Onde é que está o motorista? Cheguem-se ali, ao pé do... Ok, então, se calhar íamos até mais ali. A visita. Por aqui, por favor. Está bem? Desculpa lá. Quer estar aí? Sim. Ok. Sim, exatamente. Agora passa a ser eu guia. Vou ficar aqui para ser mais amplo para falar para todos. Pedia só para chegarem aqui ao canto, se faz favor.